Em face disso que a gente acabou de ver, a gente tem de conversar um pouco acerca da estrutura da dissertação. Vem aqui comigo. Estrutura. Professor, essa estrutura está voltada para que tipo de texto? Adivinha? Para os textos dissertativos expositivos. Então, o que eu estou te falando aqui vale para os nossos textos. Agora, atenção. A gente pode ter diferentes possibilidades nessa prova, uma vez que a banca não determinou exatamente quantas linhas a gente vai ter no nosso texto. Daí, eu bolei uma estratégia aqui para nós cobrirmos os textos, por exemplo, entre 25 e 40 linhas. Eu acho que dificilmente a gente vai ter uma prova que supere aí 30 linhas. Muito, mas muito difícil mesmo. Por quê? Em função do tempo, em razão do tempo que a gente tem para resolver as provas de conhecimentos gerais, né, as questões de conhecimentos gerais e a discursiva. São 20 questões lá, mais a discursiva. Pode ter certeza que você vai ter aí por volta de 1 hora para elaborar o teu texto, para resolver toda a prova discursiva, de maneira tal que eu penso que você não tem como redigir mais que 30 linhas. Seria o máximo que a banca poderia dar, mas a gente tem de ficar atento, porque nunca tivemos um edital como esse. Pode ser que a Sesgran Rio dê uma prova que supere as 30 linhas. Isso pode acontecer, mas independentemente se o seu texto vai ter 25, 30, 35 ou 40 linhas, ele vai ficar com 4 ou com 5 parágrafos. Há duas possibilidades. A possibilidade 1 está aqui, e a possibilidade 2 está aqui. Eu só tenho essas duas possibilidades. Ou você faz um texto com 4 ou com 5 parágrafos. Atenção! Tem um texto que é melhor do que o outro aqui em termos de estrutura? Não tem. Não tem. Você pode fazer tanto com 4 quanto com 5 parágrafos e alcançar nota máxima. Introdução. A gente vai falar o que é o parágrafo de introdução, mas aqui eu estou apresentando para você basicamente a estrutura. Para as introduções, a gente não vai gastar mais que 6 linhas. 6 linhas é assim, é o máximo que você pode gastar. O máximo. Normalmente as introduções vão ficar ali com 4 ou com 5 linhas. Neste caso aqui, de um texto com 4 parágrafos, como você tem menos parágrafos para elaborar, tem aqui 6 linhas. Possibilidade de você ter 6 linhas nessa introdução. Isso aqui é o máximo, o máximo. Em termos de desenvolvimento, você vai perceber que eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento. Aqui eu tenho o que a gente chama de desenvolvimento 1 e aqui o que eu chamo de desenvolvimento 2. E no último parágrafo a conclusão. Para a conclusão, você vai reservar também até 6 linhas. Para esses caras aqui, até. De maneira que você tenha aqui, coloquei, normalmente, aqui você vai utilizar essa quantidade de linhas aqui se você quiser um texto de 30 linhas. Ah, mas o texto é menor. O texto ele vai ter 25 linhas. Você diminui, você pode fazer assim. Você chega aqui, faz uma introdução, por exemplo, com 4. Aí você faz uma conclusão com 4 também. 4 e 4, 8. Para 25, vão sobrar ali cerca de 17 linhas. E aí você vai utilizar 9 linhas aqui e vai utilizar 8 linhas aqui. Isso seria um exemplo, se o texto ficar com 25 linhas. Ah, mas pode ser um pouco mais, um pouco menos? Claro, mais ou menos. Mais ou menos. No entanto, eu queria que você reparasse que você vai dedicar mais linhas ao desenvolvimento. Note. Professor, é só fazer mais linhas que a introdução e a conclusão? Não, você tem que dedicar boas linhas aqui, viu? Quer dizer, fiz aí umas 12 linhas de desenvolvimento, já são suficientes. Calma, você tem que ter linhas aqui de forma adequada, de forma bem
estruturada, com uma argumentação que seja interessante para o examinador, com boa fundamentação. Não quer dizer que você vai trazer também mais linhas. Eu trouxe lá o desenvolvimento com umas 20 linhas. Não quer dizer que você vai tirar nota máxima. Os argumentos devem ser bons, deve ter qualidade na sua argumentação. Já que o texto com 5 parágrafos, se por acaso a banca te der lá um texto com 40 linhas, até 40 linhas, você vai fazê-lo, a banca vai deixar lá para você, claro, entre 30 e 40 linhas. Você pode apresentar exatamente isso aqui que eu fiz. Olha, 4 com 7, nós temos 11. Com 6, 17. Com mais 7, 24. Com 6, 30 linhas. Eu tenho um texto aqui maior, Dixon. Você pode fazer assim, ó. Introdução, ela vai com 5. Você pode chegar nesse cara aqui com 8. Esse cara aqui com 8. Esse cara aqui com 6. O que a gente vai ter? 5 com 8, 13. Com mais 8, eu vou ter 21. Com mais 8, 29. Com 6 ali, eu tenho 35 linhas. Seria um exemplo. Pode ter até mais. Eu quero fazer uma introdução um pouquinho menor que essa. Pode? Pode. Isso aqui é para você ter diferentes possibilidades, mas você deve saber que o desenvolvimento deve ser a parte principal do seu texto. Você deve ocupar muitas linhas com desenvolvimento, uma argumentação que seja muito interessante para responder aquilo que o examinador pediu para você. Então você tem duas formas aqui para estruturar o texto. Mas aí eu estou com textos menores. A banca chegou lá e deu um texto com 15 linhas. Deu um texto com 15 linhas, com 16 linhas. Se isso acontecer, ou com até 20 linhas, como eu coloquei aqui, né? Se isso acontecer, e como a banca determinou que você deve apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão, você vai apresentar um texto com 4 parágrafos. Para textos com até 20 linhas. Perceba, aqui a gente falou uma coisa, aqui eu estou falando outra. Por quê? Porque pode acontecer. A banca pode trazer um texto ali cuja quantidade de linhas seja aí de 15, de 20. O que você vai fazer? Vamos apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Pouquíssimas linhas aqui para introdução, poucas linhas também para conclusão, de modo que a gente tem aqui 3 e 4, 7. Aí nós temos aqui o desenvolvimento. O desenvolvimento é o principal. Somatório disso aqui, 20 linhas. Normalmente aqui eu coloquei textos com até 20 linhas, mas entre 15 e 20 linhas, né? Isso dificilmente a banca vai fazer isso se ela pediu para você elaborar introdução, desenvolvimento e conclusão. Não se esqueça, desenvolvimento, olha lá, boas linhas aqui para esses caras, para o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Professor, o que eu faço no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3? Você vai responder os tópicos. Em regra, você vai responder os tópicos na ordem. O 1 antes do 2, tá vendo? O 2 antes do 3 e assim sucessivamente. A mesma coisa para esse caso aqui. O desenvolvimento 1 vai ficar com o tópico 1, desenvolvimento 2 com o tópico 2. Mas se acontecer isso aqui, a banca te der lá um texto com 15 linhas, ou até mesmo com 15 linhas especificamente, o que você vai fazer? Aí, ela está querendo literalmente a resposta aos tópicos. O que você vai fazer aqui é responder os tópicos. Então a banca trouxe para você 2 tópicos, 3 tópicos, você vai elaborar um texto entre 1 a 3 parágrafos. Ele pode ter até um parágrafo? Pode, porque aqui não vai exigir a estruturação
do texto em introdução, desenvolvimento e conclusão. Apenas responder os tópicos. Não tem como em um texto com 14 linhas você apresentar uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Você vai apresentar uma introdução em 3 linhas, desenvolvimento você vai apresentar em 8 linhas, ele já está com 11 linhas. E a banca te pediu um texto com 12 linhas, por exemplo, como é o caso da Sesgran Rio. Então, para essas respostas especificamente, se a banca fizer isso daqui, você vai apenas responder os tópicos sem a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Na verdade, você vai apenas apresentar o desenvolvimento. Tá vendo? Texto com 1 a 3 parágrafos. Você pode apresentar parágrafos entre 4 e 10 linhas. Ah, mas aí a banca me deu só 2 tópicos. Nesse caso aqui, você vai ter desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3. Se a banca te der 3 tópicos. A banca me deu um único tópico, como ela fez lá naquele caso, ó, tópico A, e ela vai te dar uma quantidade de linhas para você responder ali o que foi solicitado. Basta você responder aquilo que foi solicitado. Se ela fez isso no item A, no item B, te deu lá na folha de redação, ela te deu apenas isso aqui, ó, o espaço para você responder o item A e o espaço para você responder o item B na folha de redação. Pode acontecer? Até pode. Se na folha de redação ela só te deu esses espaços aí contam com 10 linhas, não tem como você apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão, ela só quer a resposta àqueles tópicos. Ainda que no edital ela tenha colocado, a gente vai cobrar a apresentação de introdução, desenvolvimento e conclusão, porque não tem como apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão para esse tipo de texto. Então isso aqui é uma coisa bem específica para textos que vão ter ali menos de 15 linhas, ou até se ela pedir um texto de 15 também. Até mesmo se ela pedir um texto de 15, você vai fazer isso aí. Basicamente, a quantidade de parágrafos aqui vai depender da quantidade de tópicos que a banca solicitar para você. De maneira que se ela solicitou um único tópico, você pode responder em um único parágrafo, para esse tipo de texto aqui. Entendeu? Então nós temos diferenças em relação a isso que a gente acabou de conversar. Com base nisso, essa estrutura indicada ela deve seguir os seguintes parâmetros: introdução, desenvolvimento e conclusão. Em regra é isso aqui, a não ser que você tenha esse tipo de coisa. A banca te dê somente espaços específicos ali para responder 2 tópicos, cada um com 10 linhas. Ela não está querendo a apresentação de introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, o que é mais provável é que a gente tenha uma dissertação para responder. Eu vou te mostrar aqui nos nossos temas aqui que foram dispostos aí na minha relação de temas, exatamente o tipo de dissertação que eu penso que a banca vai trazer para você. Por quê? Porque de acordo com o edital, a gente vai ter a apresentação de introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso quer dizer que a banca vai te dar espaço para fazer isso aqui. Por isso que eu penso que o texto vai ter entre 25 e 30 linhas. Nesse sentido, você vai ter o seguinte: a introdução sempre o parágrafo inicial e a conclusão sempre o parágrafo final. Ah, mas o que eu tenho de ter aí em cada um desses caras? Você já viu a quantidade de linhas, mas aqui eu vou me ater ao objetivo de cada um desses parágrafos. A introdução é um parágrafo cujo objetivo é basicamente apresentar o tema da redação. Esse tema da redação, ele basicamente é o assunto geral. É a ideia mais ampla, a ideia mais geral daquele tema. Ah, mas eu gosto de apresentar os tópicos da introdução. Pessoal, a apresentação dos tópicos é facultativa na introdução, seja de um texto expositivo, seja de um texto argumentativo. Então você não precisa obrigatoriamente apresentá-los, você pode ou não apresentá-los. Existem várias formas de fazer uma introdução. Eu tenho a introdução conceitual, que você vai conceituar alguma coisa.
Eu tenho, por exemplo, a introdução por contextualização. Eu tenho a introdução por citação. Eu já faço uma citação ali acerca de uma doutrina, do direito do trabalho, ou ainda de algo relativo aí à gestão governamental, dependendo do tema que for solicitado aqui para você. Existem várias formas diferentes. Eu gosto muito de contextualização, gosto também bastante da conceitual. E a gente vai ver alguns modelos aqui que vão facilitar a sua vida na hora de você apresentar essa introdução. Então, basicamente, você tem que apresentar o assunto geral na introdução. Os tópicos, eles são facultativos. Quanto ao desenvolvimento, acho que todos já sabem, a parte dedicada aí é a resposta aos tópicos. Essa resposta aos tópicos, ela é a parte principal desse texto. É aqui que você vai combinar argumentos com fundamentos. Eu não posso ter um texto dissertativo expositivo só com fundamentos. Expositivos não, né? Fundamentos. Vale lembrar que a argumentação ela deve ser coesa, coerente, ela deve ser clara, correta, e é muito importante que os argumentos sejam válidos, eles não sejam argumentos superficiais, sejam argumentos inovadores, que respondam realmente àquilo que foi pedido. Por fim, eu vou ter a conclusão. Nesse âmbito aqui da conclusão, vale destacar que é sempre o parágrafo final que vai fechar o debate. Existem várias formas de apresentar uma conclusão, mas em regra o que é mais interessante é você literalmente apresentar aqui a essência da conclusão. Na conclusão eu posso ter proposta de solução, posicionamento, uma mera contribuição. Posicionamento eu vou apresentar para temas polêmicos. Por outro lado, quando eu tenho problemas ou problemáticas, eu apresento soluções. Já a contribuição eu vou apresentar para aqueles temas mais reflexivos, que levem você a refletir sobre determinado assunto que não é uma polêmica e também não é uma problemática. Dixon, então para esses temas um pouco mais reflexivos, que não se encaixem no perfil de uma problemática e de uma polêmica, eu vou apresentar uma contribuição? Sim. A contribuição nada mais é do que você reforçar a importância daquele tema, a importância do debate daquele tema. É literalmente você dizer por que aquele tema deve ser debatido, ele deve ser motivo de atenção ali por parte das autoridades, por parte de empresas, por parte dos cidadãos. Basicamente é isso que você tem de fazer e a gente vai ver algumas formas aqui no nosso texto de concluir aí as redações, as nossas discursivas. Dentro desse aspecto aqui da estruturação, a gente tem de comentar acerca da estrutura dos parágrafos em si, da estrutura ali do seu texto. É imprescindível que você produza o seu texto com o objetivo de facilitar a correção do examinador. Isso aqui é fundamental, é por isso que eu falo que é a DDD. Na verdade, existem várias DDDs, essa aqui é uma delas, né? Dica do Dixon. Costumo até dizer que essa é a DDD 1. O que eu vou fazer, Dixon, para facilitar o trabalho do examinador? A fim de facilitar o trabalho do examinador, você deve, primeiro, a primeira coisa que você vai fazer, elaborar cada parágrafo do seu texto entre 4 e 10 linhas. Ah, mas você me passou um texto ali
em que eu vou fazer uma introdução com 3 linhas, que eu vou fazer uma conclusão menor. Sim, pessoal, salvo se o texto tiver menos de 15 linhas. Aquele ali é um caso atípico, como você já sabe. Mas, em regra, para os textos aqui entre 25 e 40 linhas, os parágrafos vão ter entre 4 e 10 linhas. Não é interessante que você elabore parágrafos com menos de 4 linhas, eles vão ficar vazios em termos de argumentação. Não é interessante também que você aborde ali um parágrafo em mais de 10 linhas. Por que, Dixon? Porque você pode até se perder. É muita informação em um parágrafo só, e você pode também dificultar a vida do examinador. De maneira que, quando você faz um parágrafo lá com 12, 13 linhas, o examinador ele pode ler a primeira linha desse parágrafo, e quando ele chegar à 13ª linha, à 14ª linha, isto é, a última linha, ele já se esqueceu daquilo que ele leu na linha de número 1 desse parágrafo. Portanto, para você não se perder, para você não dificultar a vida do examinador, é melhor que você elabore textos com no máximo 10 linhas por parágrafo. Legal? Isso também vai facilitar aqui o equilíbrio entre as partes do seu texto. Vale ainda dizer que você deve dividir cada parágrafo em pelo menos 2 períodos. Isso aqui é uma informação muito importante. Você tem aqui os parágrafos do seu texto. Aí você tem aqui a introdução, aqui eu tenho o desenvolvimento e aqui eu tenho a conclusão. Para cada parágrafo, você vai fazer pelo menos 2 pontos finais, no mínimo. No mínimo 2 pontos finais. Para que serve isso aqui? Isso serve para você fazer isso aqui, ó. Serve para você fazer isso aqui, ó. A gente divide um texto em parágrafos para facilitar a estruturação das ideias, para facilitar a comunicação com o examinador, para você dispor as informações de um modo mais organizado. E a gente divide aí o parágrafo em períodos exatamente para facilitar a leitura do examinador. Então você tem lá os conjuntos de informação e você vem aqui e faz um ponto final e aí você continua. E aí a gente percebe o seguinte, que à medida em que nós evoluímos neste parágrafo, a gente percebe a gradação das ideias. Aí eu tenho aqui, ó, o período 1, período 2, então esses períodos vão ser marcados pelos pontos finais, como você está vendo aí. Ponto, período 3, por exemplo. Isso aqui facilita a nossa leitura. E a gente percebe que as informações foram encadeadas de um modo gradativo. Você percebe uma sequência lógica nas informações. Fica muito melhor de ler um parágrafo que apresente esse tipo de estrutura do que um parágrafo feito em período único. Se você elabora um parágrafo em período único, o examinador com certeza vai se perder naquela leitura. E pode ser que você também se perca durante a elaboração do seu texto. Só deixar claro para você aqui que isso aqui é um parágrafo. Esse tipo de coisa aqui vai facilitar a leitura do parágrafo. E você seguindo essa diretriz,
você vai facilitar também o trabalho do examinador. Se ligou, então? Isso aqui, independentemente do parágrafo, você vai fazer pelo menos 2 períodos para facilitar a leitura por parte do examinador. Outra coisa que eu já havia destacado é que você vai evitar a repetição desnecessária de palavras. Dixon, nesse parágrafo, eu vim aqui e citei, por exemplo, eu falei aqui da gestão do conhecimento nas organizações. Falei aqui da gestão do conhecimento. Posso citar gestão de conhecimento neste mesmo parágrafo? Posso, com certeza. Pode ser usada até 3 vezes no mesmo parágrafo. Citou gestão do conhecimento. Aí você pode vir aqui, neste mesmo parágrafo, em vez de citar gestão do conhecimento, essa ferramenta essa estratégia eu estou falando aqui das políticas públicas. Posso citar aí essas estratégias, posso falar das políticas sociais, posso citar ainda essas ações. Esses instrumentos e por aí vai. O que você não pode fazer é ficar repetindo toda hora no mesmo parágrafo. Tente ali usar mecanismos de referência, de retomada de palavras e de expressões. Na sequência, você vai optar pelo uso da ordem direta. Isso aqui é só se você não sabe usar aí a vírgula para todas as suas ocorrências. Desloquei o adjunto adverbial. Aí você foi lá e utilizou o adjunto adverbial atualmente. Está deslocado, vírgula depois. Eu não sei fazer uso dessas vírgulas, aí você vai preferir fazer uso da ordem direta, cuja estrutura denota exatamente isso aqui, ó. Sujeito na frente, verbo depois, complemento depois, em alguns casos um adjunto adverbial. Isso aí é ordem direta. Na ordem direta, em regra, não há vírgula. Então facilita a sua vida, facilita a comunicação com o examinador. Finalmente, temos aqui a última diretriz. Você vai abordar os tópicos na ordem proposta no enunciado, cada um deles em um parágrafo diferente. De maneira que você vai ter aqui o tópico 1 e aqui o tópico 2, por exemplo. Isso também facilita muito o trabalho do examinador. Se a banca te der lá 4 tópicos, vai abordar na ordem que a banca determinou para você. Dificilmente isso vai acontecer. Sesgran Hill costuma dar no máximo 3 tópicos. Pode ser que ela te dê 2. É comum a banca Sesgran Hill trazer, por exemplo, só 2 tópicos. É isso, para você estruturar bem o seu texto, estruturar bem os seus parágrafos, você vai obedecer a esses elementos, vai levar em consideração estas estruturas, esses detalhes que eu acabei de relacionar aqui para você e de explicar para você. A gente já volta com mais dissertação.